Oi família, estamos juntos mais uma vez aqui na TV Evangelizar. Eu sou o Rodrigo Ferreira e com você, juntos, viver a experiência do amor de Deus que transforma a nossa casa, que nos abençoe. Hoje nós não vamos falar sobre o sofrimento, e sim o que fazer no sofrimento. Este é o tema do nosso Família em Casa hoje aqui na TV Evangelizar. O que fazer quando sofre? Você sabe que as pessoas, muitas vezes, na hora do sofrimento, acabam tornando o sofrimento pior ainda do que ele já é. Porque o sofrimento já tem sua própria natureza, ele é o sofrimento. Mas quando você não sabe passar pelo sofrimento, você não sabe viver o sofrimento, você acaba pensando errado, você vai viver o sofrimento de uma forma muito mais intensa e às vezes até se torna insuportável. Jesus disse um dia, no capítulo 11 de São Mateus, versículo 28, "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fardo pesado, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, meu jugo é suave", disse Jesus. "Em mim", disse o Senhor, "vocês encontrarão repouso. A minha doutrina vai trazer alívio para vocês." Acredito que Jesus falou isso porque Jesus se compadece com as pessoas que sofrem. Os evangelhos mostram isso. Basta você ver, por exemplo, o capítulo 9 de São Mateus, quando Jesus se compadece com as pessoas, ele até compara a multidão como uma ovelha fraca sem pastor. Essas pessoas parecem ovelhas abatidas, sem pastor, sem cuidado. Então Jesus se compadece com os que sofrem. As pessoas que ele passava pela vida delas, lembra de uma mulher até uma cananeia, pagã, da região da Tiro-Fenícia, uma pessoa que não tinha muitas vezes nem sequer o favor das pessoas, e ela clama por Jesus no capítulo 15 de Mateus. Ela começa a clamar: "Jesus, filho de Davi, minha filha está atormentada, ela está cruelmente atormentada por um demônio." Os discípulos até falam assim: "Senhor, despede essa mulher, nos persegue com seus gritos." Era uma mulher pagã, não se dava tanto crédito, aliás, tanto não, nenhum crédito a pessoas assim. Mas Jesus se compadece com ela. Jesus atende aquela mulher. Jesus olha com compaixão para aquela mulher. A compaixão de Jesus é uma coisa nítida aí que se encontra nos evangelhos por todos os capítulos. A gente vê a compaixão dele com aquele paralítico de 38 anos, do pórtico de Betesda, com o cego de nascença de João capítulo 9. Quantas coisas que nós vemos Jesus fazer movido por compaixão. Uma das mais emblemáticas, mais simbólicas de todo o evangelho é o capítulo 7 de São Lucas, quando ele cura a viúva de Naim. Aliás, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E aí sim, ele mostra a compaixão dele quando ele diz assim: "Por que choras para a mulher? Por que está sofrendo? Ela viúva e ainda o seu filho único morto." Aquela mulher não só está passando por uma terrível crise emocional e afetiva terrível por ter perdido o seu marido e agora o seu filho, mas também pela condição social terrível que ela ia passar, porque como viúva ela estava desprovida. É interessante que Jesus se compadece com aquela mulher. O evangelho diz o quê? Movido de compaixão, Jesus foi até aquela mulher e disse: "Por que choras?" Então é muito importante para mim e para você hoje saber que o Senhor se move e se comove pelas pessoas que sofrem. E eu sei que nós estamos diante de tanto sofrimento, eu tenho encontrado tantas pessoas, eu sempre falo com a minha esposa, eu falo assim: "Meu bem, quanto sofrimento que eu encontro na vida missionária." Vocês sabem que eu viajo pelo Brasil, pelo mundo afora, e nesses anos todos eu tenho ouvido tantas pessoas e a gente se encontra com tantas realidades que nos tocam muito. Eu não estou te vendo nesse momento e nem posso saber o que você está passando, mas eu tenho certeza que muitos de nós temos vivido sofrimentos terríveis, sofrimentos e dores que são incalculáveis, às vezes são inenarráveis até, porque a gente não sabe nem o que dizer. Não é verdade que a gente às vezes chega com uma pessoa e fala assim: "Eu estou sofrendo", a pessoa fala: "O que é?" A gente não sabe nem por onde começar, né? É aquela pessoa que chega pra gente e fala assim: "Não sei nem por onde eu começo." A gente fala: "Começa pelo começo." Mas o começo é uma longa história. Quantas pessoas que têm vivido realidade sofrida, e você pode ser uma delas. E eu quero agora olhar nos seus olhos e eu quero dizer a você com toda a compaixão e amor: Jesus te ama. Ele se compadece com sua dor, com o seu sofrimento. Jesus, ele sabe que o sofrimento que você está vivendo não é justo muitas vezes. Mas uma das coisas que você mais tem que saber, por favor, meu irmão, Jesus não é o motivo, nem o causador dessa dor, desse sofrimento. Uma das coisas mais erradas que a gente faz é aquela fala dos discípulos no capítulo 9 de São João. Presta atenção na fala. Os discípulos dizem assim: "Senhor, por que esse homem é cego? Porque os pais pecaram ou porque eles pecaram, ou porque ele pecou? Em outras palavras, que mal eu fiz para Deus?" Você já falou isso?
Quantas vezes que a gente, diante do sofrimento, falou assim, que mal que eu fiz para Deus para merecer isso? Quem disse que você fez mal a Deus e quem disse que você merece isso? Gosto muito de uma expressão do Padre Zezinho, que ele diz assim, ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Interessante que quando a gente está falando do sofrimento, o que fazer no sofrimento, a gente não quer compreender o sofrimento, mas dar sentido a ele. Duas coisas que a gente quer no sofrimento que não precisamos, são inúteis. Uma das coisas que a gente mais quer é entender o sofrimento, por que estou sofrendo? E a outra coisa, que hora vai acabar. Nenhuma das duas coisas são importantes. Por quê? Porque se você souber porque você está sofrendo, você vai ter que sofrer do mesmo jeito, não muda nada. E se você souber quando vai acabar, vai acabar daqui 2 anos, você vai ter que viver o sofrimento uns 2 anos. Então são duas coisas que são inúteis, não servem para nada. Não adianta você saber por que eu estou passando isso e nem quando vai acabar. Mas o que você precisa saber é dar sentido ao sofrimento. Então, o que fazer no sofrimento? Vou te ensinar uma coisa fantástica agora, presta atenção. Quando eu falo ensinar é porque eu aprendi com Jesus, aprendi com a igreja, aprendi com a vida dos santos. No sofrimento, ofereça seu sofrimento. Porque sofrer por sofrer não passa de sofrimento. Mas quando você oferece o que você sofre, esse sofrimento pode ter um grande peso de redenção, de remissão, de conversão na vida de alguém. Pensa nisso. Oferece o seu sofrimento. Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, ela dizia algo forte, ela dizia assim, não perca 1 segundo do teu sofrimento. Não perca 1 segundo. Porque ele vai te proporcionar um peso incomensurável de glória, que é o que Paulo também fala numa das suas cartas. É preciso entender que o sofrimento não é causado por Deus. Aí você diz assim, mas da onde veio esse sofrimento? Aí começam as invenções de moda, né? Aí um começa a falar que veio de outras vidas passadas, de outras encarnações. Não tem isso. Não é assim, não existe isso. O sofrimento não é um karma. O sofrimento não é algo causado por coisas que você nem sequer sabe que você fez. Não é assim. Muitas vezes o sofrimento é causado por más escolhas que fazemos, por caminhos que nós decidimos trilhar, ou talvez por outras pessoas que trilharam caminhos errados e acabar a consequência pesando sobre nós. As escolhas erradas dos nossos pais, dos nossos antepassados, acabam muitas vezes trazendo prejuízo e trazendo sofrimento ao nosso coração. Nós não lemos na palavra de Deus que Abraão, querendo então já na terra prometida viver sua vida com o seu povo, ele não vai buscar comida no Egito, porque lá tinha comida, lá era um país mais desenvolvido. Ele não chega lá e apresenta a sua esposa como sua irmã. Está na Bíblia. Ele apresenta a sua esposa como sua irmã, porque ele tinha medo de apresentar como esposa e aí matarem ele para ficar com a esposa. Então ele apresenta como irmã, mente, faz Sara mentir, depois tudo isso é descoberto, como você já leu, ou se não leu, leia, que é interessante, na palavra de Deus. E aí tudo isso causa na vida do povo um sofrimento muito grande. Não se esqueça que depois disso o povo fica 400 anos preso lá no Egito, vivendo situações até de escravidão. Então é preciso a gente entender que o sofrimento não é causado por Deus. Deus não quis que você sofresse. Mas, que bonito diz Romanos capítulo 8, que diz assim, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu acho isso lindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você confia no Senhor e no seu amor e nos seus cuidados, você há de convir comigo que Deus vai cuidar de você. E mesmo no sofrimento, Deus pode tirar alguma coisa desse sofrimento e nos ensinar, nos edificar. Então presta atenção. Olha, uma coisa certa que a gente tem que aprender. É importante para mim e para você ter no coração que o sofrimento vai nos causar situações, claro, angustiantes, aflições, preocupações, mas também pode nos causar crescimento, edificação, se sofrermos na fé. O que diz o salmista no Salmo 22? O Senhor é meu pastor, não é isso? Nada me faltará? Ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da sombra da morte, não temerei, pois Ele está comigo. Às vezes a gente fala com Deus como se Ele não estivesse com a gente. A gente às vezes fala com Deus, como na passagem de Marcos 4,35, que ele está no barco com os apóstolos, e Pedro fala assim para ele, Senhor, não te importas que estamos perecendo? E o barco está quase afundando, porque a água está enchendo o barco, as ondas estão trazendo água para dentro, e eles estão naquela tempestade, e eles perguntam a Jesus, não te importas que estamos perecendo? Você acha que Jesus não se importa com você? Do jeito que ele está falando, parece que Jesus está no barco ao lado, no dele está muito sol, Jesus está tomando suco de laranja e está tranquilo. Não, ele está no barco com você. O mar que ele está é o mesmo que você está. A situação de vento, as circunstâncias que você está vivendo é a mesma que ele se propõe a passar com você.
Ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. Deus é contigo, valente guerreiro. Deus está com você. E isso deve ser para você motivo de alegria, de esperança e de certeza de vitória. O que fazer no sofrimento, então? Simplesmente sofrer e ficar aí falando, é assim mesmo, a vida é assim? Não. Tem uma resposta muito boa para você, bíblica, teológica, e algo que vai mudar a sua história. Então eu gostaria muito que você abrisse o seu coração. Quero que você viva essa experiência de saber que, embora você está sofrendo, Deus não é responsável por isso. Ele é responsável, sim, para trazer força para você passar por tudo isso. Agora, é verdade que depende de nós, dar sentido ao sofrimento. Mas eu vou dizer a você, no próximo bloco, o que fazer no sofrimento de uma forma concreta. Até porque Jesus é a referência, né, da nossa vida. Então, ele também é o servo sofredor. O que Jesus fez enquanto sofreu? Coisas interessantes que, com certeza, se você fizer, vai mudar a sua vida e vai trazer um sentido de vitória ao seu sofrimento. O mais importante é você parar de ficar perguntando: o que eu fiz para Deus? Quem pecou, este ou aquele? Jesus dá uma resposta linda para aqueles discípulos. Nenhuma coisa e nem outra. Nenhum pecou, nem ele nem seus pais. Mas ele é cego para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Este é o nosso desejo. Que hoje, neste programa Família em Casa, Jesus manifeste as obras dele na sua vida. Você quer que Jesus realize, durante o seu sofrimento, as obras dele na sua vida? Então fique ligado que a gente vai falar disso de uma forma muito profunda na Palavra de Deus. O programa Família em Casa volta já. A gente vai fazer uma paradinha rapidinho, aí você pode tomar uma água, um cafezinho rápido. A nossa família estará aqui te esperando e eu volto já para a gente falar o que fazer no sofrimento. Voltamos com o programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. Na sua companhia, vivemos a alegria de podermos edificar nossa vida pela Palavra de Deus. Hoje falando o que fazer no sofrimento. Eu já disse que você deve oferecer seu sofrimento. Isso é algo muito importante, algo heróico, bravo, isso é algo nobre. Quando oferecemos a dor que estamos passando, mesmo sem entender. Eu tenho um amigo que ele diz uma frase fantástica: com Jesus até o fim, mesmo sem entender. Muitas vezes Maria não entendia, não compreendia, mas guardava no seu coração a certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. Maria teve dores? Claro que sim. Nossa Senhora das Dores, nós não celebramos essa solenidade, então quando sabemos que Maria tem dor, nós também teremos nossas dores, porque o mundo que estamos é assim. Jesus não disse isso em João 16:33? No mundo vocês vão ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Por que temos essas aflições? Porque o mundo não vive, não funciona segundo a vontade de Deus e a sua palavra. Se toda a criação e toda criatura vivesse em harmonia com Deus, com certeza seria tudo diferente. Mas essa desarmonia criou tantos desajustes que faz a gente hoje sofrer tantas situações. Mas o mais importante é a gente tirar da cabeça esse negócio que Deus tem alguma coisa contra nós. Para com isso aí faz você sofrer mais ainda. Então o sofrimento já é difícil, se você pensa que Deus está por trás disso, isso piora tudo. Já é difícil perder uma pessoa, né? Todo mundo sabe minha história, muita gente conhece, eu fiquei viúvo com 23 anos, minha mulher morreu de uma morte súbita, enfim, estava viajando, pregando o evangelho, quando eu chego, minha esposa estava falecida já. Então, agora eu vou pensar o quê? Que Deus está contra mim, que Deus me castigou, que mal que eu fiz para Deus. Já não basta a dor de ter perdido a esposa, agora ainda eu vou ficar pensando que Deus provocou isso, por quê? Que mal que eu fiz para Deus. Pensa na palavra, na resposta que ele deu ao cego de nascença. É muito forte. Não é porque os seus pais pecaram, nem porque ele pecou, Jesus disse aos discípulos, mas para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Pensa isso. Então hoje, diante do sofrimento, a gente tem que pedir para Deus uma coisa. O quê? Senhor, manifesta na nossa vida as suas obras. O que Jesus fez enquanto estava sofrendo? Hein? Vamos pensar na cruz? Jesus estava sofrendo na cruz, estava dolorido, estava doendo, ele estava machucado, ferido, ele foi flagelado, cuspido, humilhado, coroado de espinhos, passou a noite lá no Getsemane, depois foi levado à casa de Caifás, diante de Pôncio Pilatos, passou por tanto julgamento, tanta injustiça. E o que Jesus fez enquanto sofria, hein, gente? Vamos fazer igual? Ele fazia algo muito bonito. Jesus amava enquanto sofria. Basta você olhar as horas da crucificação. Enquanto Jesus sofria, ele amava. Posso te falar uma coisa? Enquanto você está sofrendo, não deixa de amar. Sofrer sim, sem nunca deixar de amar.
O que Jesus fazia mais enquanto sofria? Perdoava as pessoas que causaram esse sofrimento nele. Não foi esta frase que ele disse na cruz? Das 7 frases, essa é uma delas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou enquanto sofria. Muitas vezes o sofrimento é causado por pessoas que prejudicam você. Perdoa enquanto sofre. Isso vai tornar o sofrimento mais ameno. Isso vai dar mais sentido ao sofrimento. O problema é que a gente já sofre e ainda tem raiva de quem causou o sofrimento e ainda quer se vingar disso. Aí não tem condição. Eu gosto muito de dizer um exemplo. Vamos falar de um problema hoje, social, aqui no nosso país? Problema sério, desemprego. Nós somos quase 14 milhões de desempregados. Então pensa você, e quando eu digo somos, porque são pessoas que são nossos irmãos, são semelhantes nossos, são pessoas que sofrem e a gente sofre também por eles e com eles. Agora pensa que essas pessoas estão desempregadas. Então o cara vai lá, ele naquele dia ele foi mandado embora, então ele tem um problema. Qual é o problema dele? Está desempregado. Aí ele sai com a cabeça cheia, revoltado, xingando, aí ele não presta atenção, bate o carro. 2 problemas. Aí ele fica com raiva do cara que ele bateu o carro, vai lá e dá um soco na cara do cara. 3 problemas. Aí esse cara simplesmente era o promotor da cidade. Aí ele vai preso. 4 problemas. Aí ele tem que então pagar a fiança. 5 problemas. Aí ele fica com muita raiva, dá úlcera no estômago, tem que ir para a farmácia, para o médico, 6 problemas, 7 problemas. Aí não tem dinheiro para comprar remédio, 8 problemas. Chega em casa, briga com a esposa, 9 problemas. Quantos problemas essa pessoa tem? 9? Não, um só. Os outros todos, foi ele que criou, foi ele que foi dando vazão para isso acontecer. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Na Bíblia não está escrito tudo é fácil ao que crê. Na Bíblia está escrito tudo é possível ao que crê. A gente vai fazendo uma bola de neve com os problemas e não consegue viver a paz. Agora para pensar. Você já está desempregado? É um problema sério. Você está com uma doença, às vezes já até incurável, desenganada pelos médicos, está tentando fazer o tratamento, os médicos não falam que não tem solução. E aí você pega e fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Não tem jeito, o tratamento não está dando o êxito que eu queria. Então, nessa hora, é preciso que você tenha certeza de que Deus está contigo. Você vai receber dele ajuda, Deus está com você, tenha certeza nisso. Você não precisa ficar se martirizando por causa da dor, do sofrimento que você está passando. O que Jesus fazia na cruz, enquanto sofria, gente, ele cuidava das pessoas. Que lindo isso, né? Ele cuidou da sua mãe. Vocês lembram disso? Maria de Nazaré e João estavam aos pés da cruz. Ele todo sofrido, não tinha nem condição de enxergar muito. Jesus estava machucado, todo ferido, todo ensanguentado. Jesus estava todo machucado. E veja você que ele ainda conseguiu, mesmo com tamanha dor física, tamanho sofrimento, ele conseguiu olhar aos pés da cruz, ver sua mãe e dizer, mãe, eis aí seu filho. E dizer ao seu filho, a João, eis aí a sua mãe. Que lindo isso. Isso é fantástico. Isso é glorioso. Isso é grande. Enquanto Jesus sofria, ele cuidava da sua mãe. Enquanto Jesus sofria, ele ajudava as pessoas. Lembra do ladrão? E que ele disse para ele, ao ouvir o ladrão dizer, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Jesus ajudou pessoas enquanto sofria. O que Jesus fez enquanto sofria? Jesus perdoou pessoas, cuidou da sua mãe, cuidou do discípulo amado e, sobretudo, cumpriu sua missão. Mesmo que ele sentiu-se abandonado na cruz, sentiu-se sim. Ele falou, Pai, por que me abandonaste? É o sentimento de quem sofre. Não tem problema você se sentir abandonado. O problema não é o que você sente, nem o que você pensa, e sim o que você vai fazer. Porque as suas ações são mais importantes do que os seus sentimentos e os seus pensamentos. Então, nesse momento, você olha para Jesus e diz, Senhor, o que o Senhor fez enquanto sofria e se sentia abandonado? Entregou o Espírito ao Senhor e cumpriu sua missão. Isso é lindo, hein? Isso é impactante. Enquanto Jesus sofria, ele cumpria sua missão. Tanto é que disse, tudo está consumado. Por isso que hoje, aqui no programa Família em Casa, eu quero que você entenda que esse é o caminho que a gente tem que seguir, essa referência. Então olha bem para mim, enquanto você sofre, não reclama, não se amargure, não se revolte, não tente acabar com a sua vida, não tente culpar a Deus nem as pessoas, não tente odiar, nem se vingar, nem se rebelar contra ninguém, não tente se fechar, não tente descobrir que mal você fez a Deus, mas peça que as obras do Senhor aconteçam na sua vida. Enquanto você sofre, ame, perdoe, ajude as pessoas, cuide delas, dê oportunidade, cumpra a sua missão. Eu sei que você talvez não possa imaginar quanta gente trabalha na TV Evangelizar. Então, quanta gente está produzindo, os câmeras, os produtores, editores, os apresentadores,
Quantas vezes você vê o Padre Reginaldo agir a ação de sacerdote, de evangelizador, de comunicador? Você pensa que essas pessoas também não têm seus sofrimentos, suas dificuldades? Mas sabe o que a gente faz aqui na TV Evangelizar? Enquanto a gente sofre, a gente cumpre a nossa missão. Eu sei que muitas pessoas talvez nem imaginam que por trás das câmeras tem um monte de gente, que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa, que é trabalhador, que é uma pessoa, um filho de Deus. E quantas vezes essa pessoa está cumprindo sua missão para chegar até você a palavra de Deus. Então, enquanto sofre, não resmunga não, não reclama não, não se fecha não. Enquanto você sofre, cumpre a sua missão. Enquanto você sofre, vive a fé, vive a esperança. É isso que desejamos para você. Essa é a canção que eu fiz assim que a minha esposa faleceu. Vitória Certa. Quero cantar ela para você e com você rezar essa canção. E dizer para você que vai passar tudo que você está vivendo. O sofrimento não nasceu com você e não precisa morrer com você. Jesus te ama e quer te ajudar. Vai dar tudo certo. Pode já começar a sorrir e comemorar. Vai passar. Não vai ser sempre assim. Irmão, escuta o que eu vou cantar. Não fuja do que você tem que enfrentar. Se enfrentares lutas pelo teu caminho, não temas, tu não estarás sozinho, pois Jesus, o teu Senhor e Salvador, lutará por ti e estará em teu favor. Se não houver na luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Se não houver na luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. A tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a vitória é certa. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a tua vitória é certa. Deus abençoe você e diante de todo sofrimento, toda dor, Deus esteja contigo. O programa Família em Casa fica por aqui, mas com a certeza de que somos mais que vencedores em tudo aquilo que vivemos. Não tema o sofrimento. Ame, perdoe, dê oportunidade, cuide das pessoas, abrace elas, ame mais, reze mais, clame como Jesus clamou na cruz e, sobretudo, cumpra a sua missão. Não deixe de cumprir sua missão, mesmo enquanto esteja sofrendo. Sua missão de pai, de mãe, sua missão de filho, de jovem. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, a gente só precisa ficar junto, tá bom? Eu desejo a você toda a vitória de Deus na sua vida e que o sofrimento passe e ficam as experiências, ficam os ensinamentos que você vai ter na sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração. O programa Família em Casa fica por aqui, mas com a certeza que vamos nos encontrar mais vezes aqui na TV Evangelizar. Tchau, Deus te abençoe. Você vai ver, vai dar tudo
caminho certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a vitória é certa.